Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de maio de 2025. As negociações já terminaram, mas eu não vou falar sobre as negociações que aconteceram hoje. Estou fazendo uma análise do que o Putin de fato pretende, né? Porque as notícias sobre a negociação têm generalidades hoje, mas o certo mesmo nós vamos saber amanhã, talvez domingo, talvez nem amanhã ainda, porque amanhã deve chegar para Istambul o secretário de Estado americano e juntamente com o assessor que ia, em nome do Trump, negociar com Putin lá em Moscou. Bom, Istambul, Putin quer ganhar tempo, né? Vou começar falando assim, essa é a minha avaliação do que ele quer. Ele não quer a paz. Putin não quer a paz, Putin quer a Ucrânia. É isso que ele quer toda a Ucrânia. Então ele está enrolando. Ele ainda acha que vai ganhar, apesar do grande desgaste do exército dele. Mas quero convidá-lo, antes de começar a entrar no assunto, já estou me antecipando, convidá-los a inscreverem-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Aqui não tem fake news. E também deem um joinha, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você. Inscreva-se porque aqui somente a verdade. Obrigado. Os líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Polônia estiveram em Kiev, eu fiz um trabalho sobre isso aqui no vídeo também, no último final de semana. Antes, quer dizer, na quinta e na sexta da semana passada. Final de semana eles já foram embora. Em meio a uma grande reunião, né, com o presidente e líder da Ucrânia, Zelensky, e para entregar um ultimato ao ditador da Rússia. Ou seja, para, de fato, ou faz cessar fogo ou nós vamos colocar mais sanções. O tempo para negociações acabou, né? Disseram eles. Se o presidente da Rússia e ditador Vladimir Putin não concordar com um cessar-fogo incondicional de 30 dias, eles deram um prazo segunda-feira próxima passada, né? Agora poucos dias atrás, no início dessa semana corrente, ele ia enfrentar sanções severas e aumentaria nas transferências de arma para a Ucrânia, ou seja, iam mandar mais armas para a Ucrânia, além do previsto, inclusive, que já deveriam ter feito isso, no meu ver, né? E aí eles disseram o seguinte: todos nós aqui, juntamente com os Estados Unidos da América, estamos desafiando Putin. Se ele leva a sério a paz, então tem a chance de transformá-lo agora, declarou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Bom, ele não está levando a sério a paz. Tanto que ele, quando eles fizeram esse anúncio, ele desconversou, disse que não ia fazer uma trégua, mas ele quer então abrir negociações na Turquia, não no dia 12, como eles disseram que era o prazo para ele começar a trégua, mas as negociações no dia 15, né? Ou seja, hoje, né? Hoje o dia já está no fim, lá na Turquia também o dia está quase no fim, né? Estão na frente no horário também. Então eu acho que por um lapso de tempo, um breve momento, pareceu possível que essa atitude ousada pudesse reavivar os vacilantes esforços de paz. Afinal, se Putin concordasse com o cessar-fogo, o caminho estaria aberto para negociações mais substanciais. Se ele se recusasse, o Ocidente seria obrigado a aumentar a pressão sobre Moscou e forçar a Rússia a repensar sua posição. O ditador russo, no entanto, tinha outras ideias. Em uma coletiva de imprensa, às pressas, à meia-noite, no Kremlin, né, naquele mesmo final de semana, já depois que eles foram embora, né, no final de semana, ele optou por não abordar diretamente o ultimato do Ocidente, em vez disso, propôs essas negociações bilaterais com a Ucrânia, só a Ucrânia e Rússia. Bom, aí quando ele fez isso, o Trump aí o Zelensky, como eu disse isso no vídeo de anteontem, o Zelensky, eu vou lá e vou esperar o ditador russo, porque ele disse, vou esperar o Putin, quero ver se ele vai mesmo, para a gente fazer uma negociação, e daí nós vamos fazer a negociação. E depois, nos dias seguintes, ele disse, só que eu não vou negociar se ele não for, né? Eu não vou sentar com ninguém no nível menor, eu vou falar de presidente para presidente. E falou certo. Aí o Trump se entusiasmou e disse que também iria. Ele está no Oriente Médio, ou estava, não sei ainda onde é que ele está agora, e ele ia lá. Mas o Putin já sabíamos há 2 dias atrás que o Putin não ia. Já sabia-se. Aí o Trump desmarcou, porque não seria interessante, ele teria se fosse o Putin, que é a pessoa que ele tem um charminho com ele, né? Ou seja, são amigos, né? Então, o Putin, né, para concluir essa primeira parte aqui, não quer a paz.
que nem eu falei no início, em tom de brincadeira, mas é verdade, ele quer a Ucrânia. E quer toda a Ucrânia. Então ele acha que vai enrolar, apesar do desgaste que ele teve, mas ele quer conseguir mais alguma coisa antes dele inventar uma nova guerra e avançar para frente. Ele quer pegar mais alguma coisinha, mais alguns metros, alguns centímetros do que ele tem na Ucrânia. Mas não está se dando bem, não está conseguindo avançar, as tropas estão tendo grandes desgastes e ele já está tendo problemas com, inclusive, a oficialidade. Inclusive alguns generais, porque ele andou prendendo alguns generais que ele achava, desconfiava, alguns ele tinha certeza, que estavam fazendo comentários contra a guerra, que tinha que parar, que tem muita morte e é besteira. Inclusive alguns coronéis foram presos, estão presos, e fazia essa é a política de Stalin, os caras simplesmente desapareciam. E foi substituindo e trouxe outros oficiais. Mas não está pegando bem isso nas Forças Armadas. E ele também não quer parar essa guerra, por quê? Porque ele acredita, e eu também acredito isso, que se ele parar, o regime dele pode cair. E o regime dele podendo caindo, ele corre risco pessoal. Né? Então essa é um dilema dele. Acabar a guerra ou não acabar a guerra. Por enquanto ele optou a ganhar tempo, continuar a ver se continua usando, enrolando, enganando o Trump, porque já que o Trump tem uma simpatia por ele, né? Talvez mais que uma simpatia, e eles então, como se entendem bem, ele vai tentar usar mais o Trump, que seria a arma secreta dele. Ele vai tentar usar o Trump para o Trump ajudá-lo a ganhar essa guerra. Acho que é a única maneira que ele vê e que talvez ele tenha de fato. Mas eu acho que a Ucrânia não vai se render a esses dois. Né? E então ele não foi nas negociações e já sabia-se de antecedência. E ele disse para o Zelensky, quando o próprio Zelensky disse que iria, não vai, o Putin quer negociar, vai lá e você tem que negociar com ele. Mas ele que falou, você tem que negociar com ele como se, você tem que aceitar o que ele quer. Mas não vai aceitar, né? Ninguém vai aceitar porque ele quer o território da Ucrânia. Então a confusão reina na realidade, e pelo nível de pessoas que foram, que é um pessoal não é nem do segundo escalão, porque o Putin é o primeiro escalão, né? Aí o segundo escalão é os abaixo dele, que poderia ser ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, pessoas assim, que estão indo abaixo deles. Então, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores está indo uma outra pessoa, que é abaixo do Sergei Lavrov, que é o primeiro, que é o ministro, né, de Relações Exteriores. E nos outros ministérios que estão indo algumas pessoas também. Então eu acho que quem mandou pessoas desse nível não quer resolver logo, não quer dizer vamos cessar fogo, então vamos fazer assim, assim e vamos negociar. Não. Então a guerra vai continuar. Putin está mostrando claramente que não quer a paz, né? Vamos ver o que vai sair, que eles vão divulgar amanhã, talvez hoje à noite ainda, mas essa é a verdade. O Putin demonstrou por um gesto, por um ato. Ele, na realidade, não quer ver a cara do Zelensky. Uns dizem que ele tem medo, acham que deve ter medo. Ele tentou matar o Zelensky algumas vezes sem sucesso. Né? Então, não sei o que vai acontecer lá, o que iria acontecer se ele fosse. Na segunda-feira, em Berlim, o novo chanceler disse que o tempo estava passando. Mas ninguém tomou medida nenhuma, nem em Londres, nem em Paris, né? Nem em Varsóvia, que são essas pessoas, os principais dirigentes que estavam na Ucrânia na semana anterior, não tomaram nenhuma medida quando o prazo final da meia-noite chegou e passou. Aí eles jogaram para meia-noite de terça, mas também não tomaram nenhuma medida, acabaram jogando isso para resolver depois da reunião de quinta-feira, que talvez vá para sexta-feira, porque o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, e o Steve Witkoff, né? Que é o assessor do Trump para as negociações com a Rússia, vão na sexta-feira, né? Mas as reuniões estavam previstas só para quinta-feira. Então acho que está confuso o quadro, né? Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, e eu acho que o Trump vai acabar acusando por essa confusão, por esse fracasso, que vai ser um fracasso, todo mundo já sabe, vai acabar acusando a Ucrânia e o Zelensky, infelizmente, né? Por falta de visão, por má vontade e por simpatia maior à Rússia e o ditador da Rússia, Vladimir Putin. A resposta que é evasiva de Putin a esse ultimato de cessar-fogo estava em total consonância com a sempre abordagem invasiva que ele estava em todo o processo de paz liderado pelos Estados Unidos da América. Achei até humilhante isso para o Trump, como ele vem fazendo, mas o Trump se sujeita. O Trump não é um homem
tão burro assim, né? Eu acho que ele entende, mas não sei por que ele se sujeita, ele aceita. Que ele está fazendo o Putin com ele desde o início das negociações. E ele sempre oferece inúmeras desculpas, apresentando uma longa lista de exigências que não são factíveis, né? E justamente impossibilitando um progresso genuíno em direção a uma solução pacífica para a guerra. Em determinado momento, até o Putin chegou a questionar a legitimidade das autoridades ucranianas e sugeriu que o país deveria ser colocado sob a administração das Nações Unidas, ou seja, da ONU. Então esse cara, acho que ele é louco, é um assassino, é um criminoso, é um genocida, é um sequestrador de crianças, é um estuprador, porque isso as tropas deles fizeram, e é ele que comanda esse exército, e é ele que começou essa invasão. Não acredito num plano de paz negociado para a Ucrânia. Eu acredito sim numa imposição militar, ou pelo desgaste econômico aliado à imposição militar, que eles não estão avançando agora, e que se não entrar dinheiro para a Rússia, eu acredito que esse ano, até o fim do ano, fatalmente ela vai ter que parar essa guerra. Essa é a maneira como eu vejo a situação, e essas negociações da Turquia são uma fakes, né? Porque não vai sair em lugar nenhum. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscrevam-se. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.